Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, é possível haver mediunidade nos animais? Essa dúvida tem povoado o cenário espírita e também o cenário humano. Ora, a mediunidade é a manifestação que as criaturas possam ter de ver e ouvir espíritos. Logo, os nossos irmãos animais também a possuem. A mediunidade é uma condição biológica, neurológica, mas que, para os humanos, vai depender de uma boa educação para desenvolver-se, a fim de que ela seja instrumento de intercâmbio entre os planos, de auxílio e de amparo espiritual a centenas de milhares de criaturas. No caso dos nossos irmãos animais, a mediunidade que eles possuem não é aquela que Allan Kardec citou como mediunidade inteligente. Isto fica muito claro em razão da precariedade que eles têm no descortínio do intelecto. Mas eles têm a condição de doarem fluidos para que os espíritos possam agir contribuindo no cenário espiritual, no contexto espiritual, para que situações sejam cuidadas e tratadas. Nas obras de André Luiz, verifica-se que, em dadas circunstâncias, o perispírito de pessoas enfermas são levados à beira do mar para receberem os fluidos do mar. Ora, o que existe no mar? Animais e vegetais. Logo, se depreende de que os fluidos de que se beneficiam aqueles perispíritos que são levados à beira do mar provém desses irmãos do reino animal e do reino vegetal que se encontram no contexto marinho. Então a gente precisa entender de que os nossos irmãos animais têm um papel preponderante, sobretudo aqueles que conosco partilham o proscênio doméstico, o ambiente doméstico. Esses têm uma contribuição muito eficaz nos auxiliando. Existem histórias, e tem uma muito pitoresca, de uma família cujo cachorro todas as noites pegava o chinelo daquele por quem mais se afeiçoava, que era o chefe da família, e, quando ele chegava, colocava o chinelo para que ele calçasse. O dono desencarnou. E, passado alguns dias, a família foi sentar-se, como fazia sempre, no alpendre da casa, para ali conversar um pouco, e a poltrona onde sempre se sentava aquele senhor estava vazia. Em dado momento, o cachorro apresentou-se com os chinelos de seu dono desencarnado e colocou na posição que ele sempre colocava. Seguramente, o seu dono estava ali, em espírito, participando, escutando aquela conversa que era costumeira e que acontecia todas as noites. Os nossos irmãos animais, assim devemos tratá-los e considerá-los, caminham efetivamente atrás de nós, buscando de nós o auxílio, o amparo, para que possam eles cumprir com a sua missão mediúnica, doando fluidos, inclusive para nós outros. Existem casos de animais que frequentam hospitais e que promovem o bem-estar de pacientes, fazendo com que alguns evoluam de fato para a cura.
e tenham alta hospitalar. Esses mesmos companheiros alegram os nossos lares. O olhar que nos oferecem, a estima que deixam para nós todos os dias, fazem com que nós saibamos do verdadeiro valor que tem e que nós precisamos deles interagindo conosco para que as suas energias não apenas nos auxiliem, mas que a nossa boa vontade, o nosso amor, não apenas direcionado a eles, mas o amor que direcionarmos aos nossos familiares e que por eles será percebido, os favoreça também. Assim como os animais caminham no nosso encalço, buscando de nós o auxílio para desenvolver-se, nós outros caminhamos no encalço dos espíritos, tentando de todas as formas, com toda a boa vontade, alcançar-lhes na sabedoria, na boa vontade, propiciando a criação de uma nova mentalidade a fim de que a gente viva numa situação bem mais feliz. Recordando a cena da natividade do menino Jesus, talvez um olhar desatento observe apenas a pobreza do ambiente. Os animais, José, Maria, os 3 reis magos e o protagonista principal, o menino Jesus. Mas mesmo se nós olhássemos apenas por esse ângulo, nós teríamos a condição de identificar naquele ambiente a figura daqueles bons irmãos animais que ali estavam, protagonizando junto com todos os demais aquele momento absolutamente divino para toda a humanidade. Divino não apenas porque nascia o Filho unigênito de Deus, mas porque ele representaria ao longo dos séculos os Josés e as Marias, que na figura de seus filhos o enxergam como a divindade que terão nas mãos e pelas mãos deverão orientar, a fim de que cresça e evolua. Portanto, toda sorte de boa vontade que nós tenhamos com os nossos animais domésticos, toda a boa vontade que expressarmos na direção deles, terá a reciprocidade dos fluidos que eles, nas nossas necessidades, doarão para nós, como tem doado para toda a humanidade. O YouTube, onde você tem a boa vontade de assistir este vídeo, cuja propriedade é do Centro Espírita Caminho da Luz, democratiza de forma perfeita a audiência para todas as criaturas. E no YouTube você vai encontrar também muitos vídeos trazendo situações exemplares, tocantes, de uma elevação sentimental muito boa, protagonizada pelos animais. Assim, podemos dizer, nossos irmãos menores, os animais, são menores apenas por não terem o intelecto, mas nos alcançam, nos auxiliam, nos ensinam e nos ajudam com os fluidos de que são portadores, a fim de que nós possamos cumprir a nossa etapa neste mundo com os olhos postos no futuro, na vida que segue, que jamais se extingue e que se pereniza, porque todos nós somos e seremos sempre imortais. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz.
Muito obrigado, que assim seja.